fizeram contato via MSN. Vamos então à palavra do Senhor. Hoje Deus tem um ensinamento precioso. Eu perguntava a Deus por que este assunto, e Deus dizia: ensine tudo, fale de todos os assuntos, porque setembro eu disse que marcarei a igreja, este povo, com sinais, com prodígios, com maravilhas. E eu não quero ninguém de fora. Esse é o sentimento que eu tenho da parte do Senhor. E para que ninguém fique de fora, é preciso de conhecimento. Porque diz o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, não vai faltar conhecimento a respeito do tema de hoje, porque nesta área haverá sinais, prodígios e maravilhas também. A doutrina da provisão financeira. Diga: eu já recebo a provisão financeira baseada no ensinamento da palavra de Deus. Amém. Em Deuteronômio 28, 1 e 2 está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. São muitas, prometidas para você. Mais de 7.000 são as promessas de Deus. Que elas te alcancem, que elas venham sobre a sua vida, porque você está aqui, porque você ama a Deus, você ouve a sua voz, você tem guardado a sua palavra para a praticar. Então que assim seja, que haja provisão financeira, porque nós vamos tratar hoje da área material. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, todo-poderoso, nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós somos ovelhas do teu pastoreio. Tu és o nosso bom pastor. E por isso nós podemos, Senhor, confiar em Ti, de que nada nos faltará. Aqui estamos, Senhor, porque Tu tens nos falado, nos alimentado com a sã doutrina. O Senhor tem nos ensinado a viver, para desfrutarmos as mais de 7.000 promessas, para verdadeiramente reinarmos em vida através de Ti, Senhor. Por isso, neste mês que marca, Jesus, ó Deus, a saída deste local físico, e, Senhor, a entrada numa terra maior, num local melhor, ó Deus, em que Teus desígnios vão se cumprir mais intensamente. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Mas também, Senhor, nos agarramos à palavra de que faremos grandes coisas e de fato prevaleceremos. Baseado neste momento, Senhor, histórico do nosso ministério, nós viemos aqui, Jesus, para ouvir a Tua voz, para guardar no nosso coração, praticar a Tua palavra e para ver estes sinais vindo sobre a nossa vida, vindo as Tuas bênçãos sobre nós, Jesus. É para nós, Pai, não temos dúvida, é para o povo da Tua aliança, para o povo da Tua graça. E aqui parte deles se reúne nesta noite. Portanto, fala-nos e acompanha esta palavra, Senhor, de grandes surpresas, através de prodígios, de milagres, de maravilhas e de grandes sinais. Oramos com fé, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória do Teu reino. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, pedras que vivem, chamados para reinar e governar nesta terra, aqueles que já estão assentados com Cristo em lugares celestiais. Jesus, quando ensinou o seu povo para reinar, quando ensinou o seu povo como desfrutar das bênçãos, ele usou entre os seus ensinamentos parábolas.
Histórias que pareciam histórias simples, histórias do dia a dia, histórias corriqueiras, para que, através destas histórias, grandes princípios fossem conhecidos daquele povo amado, daquelas pessoas para as quais ele falava. E ele ensinou o povo através de parábolas para cada área específica. Mas na área financeira, na área material especialmente, Jesus usou mais de uma parábola. Jesus usou várias parábolas para falar de dinheiro. E uma das mais conhecidas é a parábola dos talentos. Talento na parábola não é uma capacidade apenas. Talento na parábola é um bem material. Talento era o nome de um dinheiro, de uma moeda, né? E ele ensinou sobre como administrar bem os recursos financeiros. E ele falou de como nós não devemos nos apresentar de mãos vazias na nossa prestação de contas com Deus. Ele diz em Mateus 25:19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então o senhor confiou talentos, ele disponibilizou recursos para aqueles servos e depois o senhor volta e acerta contas com eles. Nós só receberemos grandes riquezas se nós formos leais nas pequenas coisas, se nós formos leais no pouco. E o pouco são as coisas básicas, são as regras básicas que Deus colocou em nossas vidas para nós observarmos e para nós praticarmos. Então, se eu não for fiel, se eu não me esforçar para ser leal nas coisas básicas, no pouco, nas pequenas coisas que Deus me pede, como é que eu posso querer coisas grandes de Deus? Não posso, porque é um princípio bíblico. Em Lucas 16:10 ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deus sabe, irmãos, Deus conhece, Deus entende do ser humano. Foi ele quem criou. Ele sabe, né, da fidelidade nas coisas pequenas. E ele sabe também quando há infidelidade nas pequenas coisas. No versículo 11 diz assim, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Essas riquezas de origem injusta são as riquezas, né, desta terra. São as riquezas advindas da nossa vida de trabalho, de termos que nos esforçar, temos que suar, né, para granjear o nosso pão. E também, se numa aparente vida injusta, financeira, com problemas, com dificuldades, com crises, eu não dou o primeiro passo para começar a ser fiel a Deus, como é que Deus vai me confiar a verdadeira riqueza? Então, independentemente da circunstância, eu preciso aprender a ser fiel a Deus. Eu fiz uma frase linda que eu pedi para colocar no telão, que é a que eu creio do fundo do meu coração. A prosperidade é o resultado direto da nossa obediência. Obediência a tudo. Obediência incondicional a Deus. Todo obediente incondicional é próspero, prospera, cresce. E eu estou falando especificamente da vida financeira. Em Mateus 25:21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você crê nesta palavra? Você crê que fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito? Então diga, eu recebo esta palavra. Diga, eu creio nesta palavra. Então, o Senhor sempre honra aquele servo que demonstra fidelidade. Nós estamos falando sobre compromissos com os interesses do reino. Este assunto de hoje mexe numa área muito importante, que são os compromissos do reino.
Você que esteve aqui domingo, você se recorda que nós falamos que as pessoas bem-sucedidas, elas têm um forte compromisso com Deus, elas têm um forte compromisso com o seu desenvolvimento pessoal, elas têm um forte compromisso com a excelência de vida, e agora você vai entender isto aqui, não é? Esses compromissos com Deus, com o seu desenvolvimento pessoal, com a excelência de vida, eles incluem um compromisso com os interesses do reino. Amado, pense um pouco. Você acha que Deus abençoa alguém financeiramente? Com que propósito? Qual o propósito de Deus fazer alguém ser muito próspero, ser riquíssimo? Será que é só para a pessoa dizer, eu tenho, eu sou próspero? Não. Para a pessoa, ou fazer o quê? Investir no reino. Para que a pessoa seja comprometida com o crescimento do reino. Então, Deus sempre abençoa um filho nas finanças com um propósito. Você precisa abrir a sua mente hoje para entender isso aqui. Porque todos nós queremos ser abençoados financeiramente. Mas não é à toa, não é sem propósito. Deus sempre abençoa financeiramente com um propósito. O compromisso com os interesses do reino trazem muito à nossa vida, mas muito mesmo. Eu posso servir a Deus de 3 formas. Todas as pessoas podem servir a Deus de 3 formas. Por medo, estão aí as igrejas lotadas, dando o seu dinheiro por uma delas. Por medo, por egoísmo, simplesmente porque é uma lei o dar e o receber. Né? Eu planto e eu colho, puro egoísmo, ou por amor. A verdade é que os resultados serão os produtos das nossas ações. Por medo, por egoísmo, por amor, Deus conhece. Em 1 Coríntios 4:2 diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quer dizer que o que Deus requer de nós é que sejamos encontrados fiéis. Por quê? Porque o fiel não tem uma vida estéril jamais. Olha o que diz Malaquias 3:11. Por vossa causa, por causa dos fiéis, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A vide era o trabalho deles naquela época. Mas o Senhor está dizendo, o seu trabalho, o meu trabalho não será estéril, dará frutos. Porque por nossa causa, pela nossa fidelidade no pouco, o Senhor repreenderá todo tipo de investida contra o nosso trabalho, contra a fonte dos nossos rendimentos. Então é preciso praticar isto aqui. São os justos mandamentos de Deus nesta questão que nós também precisamos praticar. Em 1 Samuel 2:30 diz assim, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, o que significa isso? Serão desmerecidos. Vão viver a vida eterna, sim, porque a salvação é eterna. Porém, quanto à bênção nesta terra, se não honra a Deus, se despreza os preceitos de Deus, serão desmerecidos. Deus honra os que o honram. E é tão pouco, amados, o que Deus nos pede. É tão pouco o que Deus estabeleceu como regra para a bênção financeira. E olha o pouco que Ele pede e olha o muito que Ele tem para nos dar. Em Êxodo 23:25 está escrito, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Diga, eu recebo esta palavra. Olha, amado, Ele abençoa o pão e a água, quer dizer, o suprimento, todas as nossas necessidades serão abençoadas, supridas, e o Senhor ainda tira, Ele faz mais, Ele tira do nosso meio as enfermidades, para você não gastar os rendimentos com remédio, com médico, enfim, com hospitais. Receba
Receba isto aqui, a bênção de Deus no teu pão, na tua água, Ele tirando do teu meio as enfermidades. Receba neste mês de setembro para você, receba isso hoje. Eu tenho convicção disto aqui, isto é a minha vida. A bênção de Deus sempre com provisão, por causa da fidelidade nas pequenas coisas. Deus confia ao fiel muito mais do que ele precisa. Muito mais. E para quê? Para que ele semeie mais e colha mais. Semeie mais e colha mais. E Deus vai não só repondo, mas aumentando e depois multiplicando. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Diga, Deus pode. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quer dizer que Deus pode fazer você abundar este mês. Deus pode fazer você abundar esta semana, hoje. Agora veja, a prosperidade que vem de Deus é sempre com propósitos. Para quê? Olha só, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Então, Deus te dá, Deus te supre, todas as áreas, ampla suficiência, com um propósito: superabundeis em toda boa obra. O que é isso? Os interesses do reino. Você sabe que tem muita gente que abandonou a igreja depois que prosperou? Porque não entendeu o propósito da prosperidade, que era para superabundar em toda boa obra. Há grandes recompensas para a fidelidade a Deus. O servo omisso, o servo indiferente, ele só perde. Mas o servo bom e fiel receberá muitas vezes mais. Diga, muitas vezes mais. Se você percebe o nosso projeto de vitória, em especial o do ano passado, que falava muito sobre provisão, sobre multiplicação, estava escrito lá, não é? No nosso projeto. Esse ano, nós colocamos em vários locais isto escrito, em várias mensagens eu tenho falado isso. Deus vai te surpreender. Quantas vezes nas orações de segunda-feira nós oramos: surpreende-nos, Deus, surpreende-nos, cumpre a tua palavra, Deus vai nos surpreender. Ora, o que é surpreender? É aquilo que você não está esperando. É Deus fazer algo na sua vida que você não está esperando. Ou quando você acha que não vai acontecer mais e acontece. Aí é uma surpresa de Deus. Então receba as surpresas de Deus neste final de ano de 2010, em especial neste mês de setembro. Amado, porque Deus vai lhe surpreender. Setembro, outubro, novembro, dezembro, Deus vai nos surpreender. Ele tem prometido. Essas palavras que estão chegando para nos abrir a mente, para nos entusiasmar, para nos motivar, é para nos preparar para aquilo que Deus fará. Ele vai nos surpreender. Receba por fé em nome de Jesus. Nós vamos partir deste lugar com sinais, prodígios e maravilhas. É profético, está em Jeremias 32:21, uma das palavras: tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Haverá grande espanto com os sinais que Deus fará em nosso meio. Haverá grande espanto com os prodígios, as maravilhas. Haverá até muito espanto com o que está para acontecer na vida financeira do nosso povo, do nosso ministério, da nossa igreja. Grande espanto. Você mesmo vai se espantar, porque você vai se surpreender com o que Deus vai fazer em sua vida. Grande espanto por quê? Porque Deus nos surpreenderá. Diga, Deus nos surpreenderá. Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você, amado, já fez essa escolha. Você já deixou tantas coisas para estar aqui hoje. Tem gente que já deixou pai, já deixou mãe, deixou mulher, deixou filho em casa. Deixou muita coisa para servir a Deus. Abriu mão do conforto, abriu mão de jantar, de tomar um banho, de chegar mais cedo em casa, de dormir mais cedo para descansar.
Você já abriu mão de tantas coisas. Você receberá, diz aqui, amado, receberá muitas vezes mais. Receba em nome de Jesus. Então, você está percebendo, está claro para você que existe uma doutrina da provisão financeira? Existe ou não existe uma doutrina? Existe. E é tão importante conhecer isto aqui quanto os outros assuntos, referente ao perdão, à salvação, à regeneração, à vida eterna, ao Espírito Santo. Porque nas parábolas de Jesus, ele falou muito mais sobre finanças do que sobre céu e inferno. 2.030 passagens bíblicas, 2.030 passagens bíblicas falam sobre finanças. Então é importante conhecer isto aqui. É direito de Deus ensinar sobre isto. E é dever da igreja aprender e obedecer. E quem quiser acreditar, acredite. E quem não quiser acreditar, que não acredite. Agora é dever de Deus ensinar. Amém? É direito de Deus ensinar, lógico. E é dever de nós aprendermos. Você sabe que em 90% das igrejas, a palavra dízimo assusta mais do que diabo. É verdade. Diz assim, porque o diabo, as pessoas, diabo. Porque o dízimo, dízimo! Assusta mais do que diabo. E acabam por falar mais em diabo do que em dízimo. Alguns pastores têm vergonha de falar nesta chave poderosa que abre as portas da abundância. Tem vergonha. E só não falam aqueles que realmente não têm compromisso com Deus. Amados, nós aqui só não falaríamos sobre dízimos se nós não quiséssemos que o povo de Deus prosperasse. Se nós quiséssemos um povo pobre e miserável, nós não pregaríamos sobre isso. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ninguém fugiu da igreja, aleluia. Ninguém foi embora enquanto eu estava lendo. Porque esta aqui é uma igreja com mentalidade abundante, é verdade? Esta é uma igreja com a mente de Cristo. Aqui tem um povo que tem coração de campeão. Aqui existe um povo intrépido, ousado, corajoso. Aqui há pessoas se tornando grandes, ricas e poderosas, e outros tantos que se tornarão grandes, ricos e poderosos. Aqui há reis e sacerdotes. E os reis e sacerdotes não podem ter medo disto, é verdade? Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, este aqui é o primeiro passo para você prosperar. É não ter medo disto, não ter medo deste assunto, não é? Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento aqui no original é provisão. Todo tipo de provisão. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aqui você vê o que eu falei no início. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, para que haja provisão. Lembra dos propósitos? Prosperar com propósito? Lembra dos interesses do reino? Então, provai-me nisto. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Então quem está dizendo é o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu, no original não é janelas, é portões do céu, quer dizer que pode pensar em coisa maior para carregar as bênçãos de Deus, né? E não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Você crê? Diga, eu recebo bênção sem medida derramada sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Ninguém está com medo do assunto. Glória a Deus. Às vezes nós estamos falando sobre isso, levanta alguém e vai embora. Graças a Deus aqui a maturidade, não é? Mas agora surge uma pergunta. Dízimo, Malaquias. Será que o dízimo não estava restrito somente ao Antigo Testamento?
Será que o dízimo não estava restrito só à lei, à dispensação da lei de Moisés? Será que nós devemos praticar hoje o dízimo sob forma de contribuição voluntária? Ou deixar a parte dos 10% e dar apenas ofertas sem valor estipulado? Irmãos, a prática do dízimo foi anterior ao Decálogo e a Moisés. A lei de Moisés veio apenas confirmar algo que Deus já havia estabelecido antes da lei. O primeiro dizimista da Bíblia, quem foi? Você precisa aprender e saber. O primeiro dizimista da Bíblia foi Abraão. Abraão veio 430 anos antes de Moisés. E o primeiro dizimista foi exatamente o nosso pai na fé. Vamos ver Gênesis 14, 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E diz que esse Melquisedeque era rei de Salém. Salém é o diminutivo, é a forma carinhosa de se referir a Jerusalém. Deixa o dedo aí se você está abrindo a Bíblia e venha rapidinho ao Salmo 76, 2. Está escrito assim: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Quer dizer, em Jerusalém, a forma carinhosa de dizer, né? A cidade santa, onde estava fisicamente o tabernáculo, Jesus Cristo. Então, vamos voltar lá. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa o quê? Mas que nome esquisito. Tem até um irmão nosso que chama Melquisedeque, né? E as pessoas chamam ele de Melque. Fica mais assim, né? Melque. Mas aqui, Abraão, não sei como chamou, né? Eu acho que ficou com uma reverência total. E está aqui o nome, Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa rei de justiça e rei de paz. Então comece a ver essa figura. Ele era rei de Jerusalém, Melquisedeque era rei de justiça, ele era rei de paz. E ele trouxe para Abraão pão e vinho, os nossos elementos da ceia. O que é o pão e o vinho trazidos por esse sacerdote do Deus Altíssimo? São o quê? Símbolos da comunhão íntima. Então é alguém que tem íntima comunhão com Abraão naquele momento. Diz que é sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo aqui no original hebraico, El Elohim, que nós cantamos numa música linda, de várias manifestações, né? El Elohim significa Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E El Elohim enfatiza a força e a soberania de Deus. Então, aquele Melquisedeque, ele tinha a força e a soberania de Deus em sua vida, no seu sacerdócio. Diz mais, vamos lá. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que ele abençoou o nosso pai na fé, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então está aqui, o primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Eu pergunto, onde é que estava Moisés aqui? Onde? No concílio. Sei lá, ele não estava, ele não existia. Ninguém nem sabia que ele viria. Onde é que estava a lei nesse momento? Amém? Onde é que estava a lei? Não tinha lei. Não tinha nenhuma ordem, não tinha nenhuma palavra para ele dizimar. Então eu pergunto, a quem Abraão entregou o dízimo? Quem era esse Melquisedeque? Quem
era ele? Ora, rei de Jerusalém, rei de justiça, rei de paz, com a soberania de Deus, com a força de Deus, trouxe pão e vinho para ter intimidade com Abraão. Quem era ele? Hebreus 7, 1 e 2 diz quem ele era. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Melquisedeque, dizem os estudiosos, que ele era um tipo de Cristo. Que ele era uma pessoa que tipificava Cristo. Eu pergunto, será que ele era uma pessoa comum, que apenas estava ali tipificando Cristo? Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Porque uma coisa é gente sem pai e sem mãe. Assim, não literalmente, mas tem gente que não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Ah, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Não era esta a situação de Melquisedeque. Era alguém literal, sem pai. Não tinha pai, não tinha mãe. Porque a Bíblia diz, sem genealogia. Não tinha ninguém para trás dele. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem era Melquisedeque? Jesus. Ele era uma encarnação de Deus ali para receber de Abraão o dízimo de tudo e para abençoar Abraão. Isto se chama teologicamente de teofania, que é quando se materializa. Quando Deus se materializa, é visível na figura de alguém. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha, Abraão, ao dar o dízimo e receber a bênção desse Melquisedeque, ele recebeu duplamente essa bênção. Por causa da sua inferioridade em relação a Melquisedeque. Abraão era o patriarca, mas ele era menor do que Melquisedeque. E por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque antes da lei? Agora vem uma pergunta aqui. Gente, mas Abraão complicou a vida de um monte de gente que não quer ser dizimista. Abraão complicou a vida de um monte de legalista que fica dizendo que o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Por quê? Abraão deu dízimo a Melquisedeque antes da lei. Então vamos ver se o fato, de se dizimar é uma atitude própria da lei ou da graça. Vamos ver de fato se dízimo é da lei ou se dízimo é da graça. Gálatas 3, 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem aqui é da fé? Então diga, eu sou filho de Abraão. Na fé. Muito bem, eu sou da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o que Deus fez. Pré-anunciou o evangelho a... Ora, qual o evangelho que salva gentios? Qual foi o evangelho que Deus pré-anunciou a Abraão? A graça. Vocês estão entendendo? Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Eu sou da fé. Eu sou abençoada com o crente Abraão. Eu sou da graça, como Abraão era da graça. A mim foi anunciado o evangelho da graça de Deus. O mesmo evangelho que foi pré-anunciado a Abraão. Ele foi dizimista, eu sou também. Ele é meu pai na fé. Eu imito na fé
o meu pai. Ele entregou o dízimo a Deus, na pessoa do sacerdote Melquisedeque. Eu entrego o meu dízimo a Deus, na pessoa dos sacerdotes reais que Deus colocou sobre a minha vida nesta aliança. Eu não abro mão disto. Abraão foi abençoado em tudo, prosperou, ficou riquíssimo. Eu também quero, a exemplo do meu pai na fé. É meu direito, se eu proceder como ele, por fé e obediência, de ser tão próspera como ele foi, tão abençoada em tudo como ele foi. Ponto final. O dízimo é da graça. Acabou, não tem mais discussão nenhuma. Amém? Os filhos de Abraão, eles aprenderam sobre o dízimo, e os netos, e por gerações. Em Gênesis 28, 22, diz assim: e a pedra que erigi por coluna, esse é o neto dele, é Jacó. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o... Tampouco na época do neto havia lei. Havia Malaquias, havia Moisés, havia lei para os judeus, legislação. Então nós estamos vendo aqui que ele aprendeu a lição, praticou bonitinho. Eu também aprendi, pratico bonitinho. Amado, quem come a semente do dízimo, come a parte que é de Deus, que é para semear, e terá consequências sérias na vida financeira. Vamos ver Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Agora tem mais revelação aqui. Ao que retém mais do que é justo. A minha pergunta é: o que é justo então reter? Para que eu não fique com nada que seja perda, que seja pura perda, que não me acrescente nada, que não me traga a bênção de Deus. O que é justo ficar na minha mão? O que é justo eu reter? Agora entra um outro ponto aqui. Eu acho que é justo eu reter tudo. Eu dou quanto eu quero. Eu acho que é justo eu reter 98%. Eu acho que é justo eu reter 80%. Eu acho que acontece que a nossa justiça é trapo de imundícia. Diz Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Quer dizer que o que é justo para você, o que é justo para mim, o que é justo para o outro, não é o que é justo para Deus necessariamente. As nossas justiças são comparadas a trapo imundo. Quer dizer que nós não podemos estabelecer o que é justo reter. Teria que ser alguém justo, perfeitamente íntegro, honesto, para estabelecer o quanto é justo reter, o quanto fica para mim, o que eu administro e o que eu não posso tocar. Então, se a nossa justiça não serve, quem é que determina com justiça o quanto é justo reter? Aliás, quem já determinou? Deus? E quanto Deus determinou que é justo reter? Reter 90%. Reter mais do que 90% será pura perda. Então, tem coisa que não pode mexer. Tem coisas que são de Deus e são intocáveis. Já desde o livro de Gênesis, o Senhor disse que tem coisa que não pertence ao homem. Ele pôs um monte de árvores no Éden e disse: come dessa, só faz o que você quiser com essa, sobe na árvore, deita embaixo da árvore, sabe? Planta a árvore, poda a árvore, faz o que você quiser. Esta única aqui é minha. Essa me pertence, você não mexe. Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
administrarás, você pode reter, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabia que tem gente comendo a semente que não é para ser comida e morrendo financeiramente? Tem vidas financeiras mortas porque estão comendo de algo que não pode ser comido. Semente não se come, semente se planta. Principalmente aquelas que são totalmente de Deus, intocáveis. Esse CD tem que correr, amados. Nós temos que ensinar quem nós amamos. Nós temos que ensinar os nossos filhos, esposas, maridos, irmãos, pais, a respeito disto aqui. Isto aqui é seríssimo, porque isto é princípio de Deus. Quer dizer que tem coisas que são de Deus e não nos pertencem. Não podemos tocar. O dízimo é de Deus. O dízimo é semente. Não é para tocar, não é para comer. É para obedecer e devolver a Deus, porque é dele. A gente devolve porque é dele, porque não nos pertence. Bispo, mas espera aí, na graça não há maldição. É verdade, Jesus encravou toda a maldição lá na cruz do Calvário. Mas na graça, amados, existem regras espirituais, princípios estabelecidos por Deus, que quando não observados e não obedecidos, complicam a vida à beça. E eu posso dizer para você que aquilo que Deus nos ensina e a gente não obedece, em graça, não acontece maldição, as gerações, mas que nós nos complicamos, nós nos complicamos. Toda desobediência gera o quê? Uma colheita terrível, desastrosa. Por que não na área financeira? Se você desobedece moralmente, você vai colher coisas terríveis. Se você desobedece nos relacionamentos, você vai colher coisas terríveis. Se você desobedece autoridades, você colhe coisas terríveis, sanções terríveis, humanas também. Agora, por que na área financeira se desobedeceria e não se teria complicações? É lógico que se tem complicações. Há uma parte que é justa para reter, mas há uma parte que é injusta a reter. O dízimo. Em Deuteronômio 28:1, o que diz? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Se você guardar, se você cumprir, sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Isso todos nós queremos. Então, siga a doutrina da provisão de Deus. Ela está de Gênesis e Apocalipse. Não tem nada em contradição. Deus na lei confirmou algo que nasceu no coração dele anos e anos antes. Que aliás foi ele mesmo que inspirou Abraão para entregar, para mostrar como é que seria a doutrina da provisão financeira na vida dos da fé, em especial os da fé, que os judeus também se apoderaram dentro da lei de Moisés e não são bobo nem nada, fazem isso até hoje. Amém? E no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, dizimar era absolutamente comum, normal. Por quê? O judaísmo, se proliferou, isso era uma prática natural, popular. Só que Jesus ensina a forma correta de praticar isso. Em Mateus 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é hortelã, endro e cominho? O que é? Mato. Que faz chá, que faz tempero, matinho. O que aconteceu com a vida dos religiosos naquele momento em que Jesus está falando, está até repreendendo, ele está com uma voz, você percebe aqui, palavras um pouco alteradas. O que eles faziam? Eles estavam dando o dízimo das coisas mais insignificantes. Eles dizimavam de tudo. Era uma prática muito comum. Aí eles diziam assim: nós somos religiosos, nós vamos até o último, sabe, a última consequência. Eles davam do dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus disse: só que vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus ensina: devis, porém, fazer estas coisas. Quais são estas coisas? A justiça, a misericórdia, a fé, sem omitir aquelas. Dá o dízimo de tudo. Vá realmente
veja as últimas consequências. Pega o hortelão, o endro e o cominho e dizime também. Agora, você quer ser justo? Então não negligencie a própria justiça de Deus, a misericórdia, que é a graça e a fé. Você está percebendo? O Senhor diz, sim, faça uma coisa sem omitir, sem negligenciar o dízimo. Faça isto, sem negligenciar as virtudes. Então, uma coisa não substitui outra. Dizimar anda de mãos dadas com as virtudes de Cristo em nós. Eclesiastes 2:24 diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Que coisa deliciosa. Comer, beber e gozar o bem, o fruto do trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Aleluia! Isto vem da mão de Deus. Agora, este é o sentimento que deve envolver o ato do dízimo. Vem da mão de Deus. Eu estou aqui devolvendo aquilo que é dele, que eu não posso tocar. E por que eu não posso tocar? Porque ele quer que esta parte seja a semente para que eu continue a colher e a colher mais e mais, conforme está prometido. Versículo 25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Você acha que separado de Deus, sem a bênção de Deus, isto aqui tem algum valor? Comer, beber? Quem vai se alegrar se não tiver a bênção do Senhor? Ninguém. Versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E quem é o homem que agrada? É o que obedece, é o fiel no pouco. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então veja, aquele que agrada a Deus, isto aqui só se aplica àquele que agrada a Deus. Isto aqui só se aplica àquele que é fiel, que vai gozar do bem do seu trabalho, comer, beber, desfrutar, ter prazer, ser feliz. Levítico 27:32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, olha o final. O dízimo será santo ao Senhor. Separado ao Senhor, santificado ao Senhor. A Bíblia diz que dízimo é santo. Diga, dízimo é santo. Eu descobri por que dízimo é santo. Por que o dízimo é santo? Porque o dízimo é do Senhor. E o que é dele é santo. Então aqueles 10% não são meus nem seus, senão seriam profanos. São santos. 10% santos, porque são de Deus. Devem retornar para Ele. Amém? Dízimo, bispo, mas o que é dízimo? Eu posso dar, em vez de 10%, eu posso dar o meu dízimo de 20%? Amado, eu posso dar um dízimo de 20%? Não será dízimo. O que será? Eu conheço muitas pessoas que dão 20% do salário para Deus. Mas o que Deus pede como semente é 10. E aqueles outros 10? É uma oferta. Aí é voluntária. É aquela que eu usei aqui na hora do ofertório. É algo voluntário, de alegria, de inspiração, de investimento no reino, do compromisso com o crescimento do reino. Isto é voluntário. Não foi algo que Deus deixou como medida. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, vamos compreender. O dízimo será santo ao Senhor. Dízimo, ele vem da palavra decalógramo, sei lá, não sei. Que significa 1/10. Significa 10%. Ou a 10ª parte do todo. Isto é dízimo. Bispa, espera um pouco. Por que Deus deixou como medida 10%? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Quer o exemplo dos dedos? Olha para as suas mãos. Pega as duas mãos, abre assim, olha para elas. Olha para as suas mãos. Você já imaginou se nós ficássemos perguntando aqui? Por que Deus te deu 10 dedos? Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele achou que era perfeito.
Não é verdade? Quem perde um dedo sabe quanta falta faz. Da mão ou do pé, tem todo um equilíbrio, perfeição de Deus em termos 5 dedos diferentes em cada mão, e nos 2 membros superiores e inferiores 10 dedos. Por que 10%? Porque Deus é um Deus de perfeição. Ele sabe que essa medida é perfeita para trazer provisão, aumento e depois multiplicar os nossos frutos. Foi 10% que ele disse, é meu. 90% é teu. Também veio dele, é tudo dele, né? Mas 90% você administra, 10% não administra. 10% é meu. 10% é santo, é separado ao Senhor. Então eu não tenho que discutir, amados. Eu tenho que obedecer. Diga, eu não tenho que discutir. Diga, eu tenho que obedecer. Você percebe que Jesus, quando falou com os fariseus, ele falou assim, num tom de reprovação? Por quê? Porque há pessoas que usam o dízimo para encobrir a sua falsa religiosidade ou a sua falsa espiritualidade. Você sabia que tem gente na igreja que troca de lugar com o dízimo? O dízimo vem e ela não. Ela trocou de lugar. Tem gente que manda o dízimo, mas não está presente. Não é? Jesus reprovou isso. Imagine aqui na hora que um ministro fala, olha para o seu irmão, cumprimente. Você olha e diz, oi dízimo, como é que vai? Porque o irmão não veio. Tem gente se escondendo atrás de dízimo. Tem gente que está substituindo a sua vida por dízimo. Dízimo não substitui a pessoa. E nem substitui os demais preceitos cristãos, os princípios cristãos. Então, nós temos que ser fiéis por completo. Diga, fiéis por completo. Nós temos que dizimar. Mas nós também temos que praticar a justiça, a misericórdia, a fé, o amor. E não abandonar a nossa vida na congregação. Isto aqui é vontade de Deus. Não basta ser ortodoxo em uma área, sabe? E reprovar as outras todas. E estar ali negligenciando tudo. Ser relapso em outras áreas. O que o Senhor Jesus disse? Faça isso sem omitir aquilo. É para fazer tudo. Miqueias 6:8 diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, olha aqui o que Jesus disse, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você acha que Deus abençoaria um dinheiro ganho ilicitamente só porque a pessoa dizimou? Muita gente faz essa pergunta nos nossos seminários. É que eu trabalho com uma coisa, a pessoa não fala o quê? Com uma coisa... E eu devo dar o dízimo dessa coisa. Amado, se você não pode falar o que é, só que Deus sabe dessa coisa, né? Então a Bíblia fala fiel por completo. Jeremias 13, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então todas as coisas estão ligadas. Nós somos um todo. Deus reconhece e aprova e retribui ao dizimista fiel. Não apenas ao dizimista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu poderia dizer, Deus aprova e retribui ao dizimista. Não. Deus aprova, reconhece e retribui ao dizimista fiel. Não apenas ao dizimista. Deus reconhece, aprova e retribui ao dizimista reto, bondoso, leal, verdadeiro, que ganha de mãos limpas, que não deixa de praticar a justiça, a misericórdia, a fé, o amor, porque Deus dá a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Senão, amados, seria algo muito superficial. A pessoa faz e acontece, apronta todas, depois ela vai lá e dá o dízimo como se Deus fosse um mercador. Como se Deus fosse ceguinho, cegueta, ou um mercenário. Não! Em Romanos 12, 2 diz, ou o que exorta, faça-o com dedicação.
o que contribui com liberalidade. Existem sentimentos que devem existir na vida de um dizimista. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quer dizer que a lei do amor, da generosidade, da liberalidade tem que inspirar você. Você não pode ser dizimista e omitir as outras coisas todas. Nós somos um todo. Nós devemos ter grandes propósitos na nossa contribuição, no investimento que nós fazemos no reino de Deus. Nós temos que exceder em muito os fariseus, dizimar de tudo, até da hortelã do mato, eles faziam. Nós temos que exceder, nós temos que fazer isso e também ter as virtudes todas de Jesus manifestadas em nossas vidas. Nós temos que ser fiéis por completo. Amém? Você já viu quanto que o ímpio paga para os seus deuses? As oferendas, os trabalhos de macumba? É que talvez alguém aqui só tenha conhecido o trabalho de macumba que pediu vela e frango. Mas há certas coisas que saem muito caro. 5 mil reais, 10 mil reais, 500 mil reais. E as pessoas dão. Você já viu alguém para assistir um show de um ímpio? Às vezes uma pessoa repróbada totalmente. Uma pessoa pecadora, peçonhenta, diabólica, endemoniada. Paga lá 3 mil reais, não chora. Fica numa fila, dorme de um dia para o outro, põe um colchão lá e paga 3 mil reais para assistir um ímpio. E o povo de Deus? Nós estamos fazendo para Jesus, nós estamos fazendo para o soberano Deus. Nós estamos aqui reunidos para dar louvores, glórias a Deus, mostrar que nós somos o povo mais feliz desta terra, um povo fiel em tudo, um povo que tem a honra de Deus, porque nós o honramos. Hebreus 7,4 diz, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores. Tem gente que vem da igreja romana e aprendeu a dar esmola. Pega a nota mais amassada, rasgada e joga na salva. O nosso pai na fé pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Há pessoas que dão o que sobra quando sobra. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não são miseráveis como os filhos do diabo. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, lá onde estava Abraão, aquele de quem se testifica que vive. Aqui são mortais que recebem os dízimos. Mas quem abençoa não são os mortais. É o Deus Todo-Poderoso que está recebendo o coração na hora daquele momento ali. Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A crédito, viu, com Deus. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, se os ímpios fazem isso para os seus deuses, para os seus ídolos, nós vamos ficar aqui mendigando, ouvindo gente que quer ficar miserável e pobre nesta terra, uns insubordinados, falando que o dízimo é da lei. Ora, se você quer, fique você e o dízimo debaixo da maldição da lei, mas deixe o povo que é por cabeça nesta terra ser feliz, estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado, ser obediente, fiel a Deus, receber a honra de Deus, porque Deus honra os que o honram. Ah, couves para legalista, couves para os ímpios, amados, couves para aqueles que estão aí brigando com picuinhas. Se o dízimo não quer dar, não dê, é problema seu. Mas ninguém manda em mim. E eu faço o que eu quero. E darei contas diante de Deus, e já tenho dado, e graças a Deus as minhas contas estão pagas no céu, tem crédito com Deus. Assim como Paulo tinha crédito também, você e eu temos crédito diante de Deus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. Vamos colocar aí na primeira pessoa. Diga: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu recebo esta palavra. Deus não invalidou jamais a prática do dízimo. O dízimo é também uma forma de adoração, de devoção a Deus. É uma forma de agradecimento, é uma forma de gratidão a Deus, amados. Mateus 22, 21, responderam. Perguntou: de quem é esta figura que tem na moeda aqui no dinheiro? De César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não apenas como obrigação religiosa, mas conforme Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Bens, honra. Ah, eu vou dar só o dízimo. Amém, você está dentro da sementeira. Mas se você quiser honrar a Deus com os teus bens, com as tuas primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então veja que é uma forma de honrar a Deus. Tem retorno. A sua vida vai transbordar. Os seus celeiros vão transbordar. Haverá vinho, haverá alegria, haverá fartura, haverá provisão na sua casa, haverá contas pagas sempre na data certa, haverá despensa cheia, haverá oportunidades novas da parte de Deus, casa cheia de tudo que é bom, de bens preciosos, de bens deleitáveis. Receba isso. Você vai olhar a sua conta bancária e você vai olhar e vai dizer: está cheia. Você vai olhar a sua empresa no final do mês e vai ver quantos negócios foram fechados, e você vai dizer: oh, a carteira está cheia. Você vai olhar a sua bolsa e você vai dizer: oh, minha bolsa está cheia. Você vai ver, porque Deus diz que se encherão fartamente os seus lagares. O povo desta igreja jamais será envergonhado. Olha, amado, jamais você será envergonhado. Deus tem algo para manifestar, por isso está ensinando o povo. Apenas obedeça, apenas guarde no seu coração, pratique esta palavra. É setembro, é outubro, é novembro e dezembro, tem algo para acontecer. Meu amado, você precisa receber esta palavra no seu coração. Você precisa se alegrar, você precisa aprender a honrar a Deus também materialmente. Não seja mesquinho, não seja usurário, não seja uma pessoa que se apegue às coisas materiais. Nós temos um tesouro nos céus que não tem preço. Aqui nesta terra, quando nós partimos, não vamos levar nada. Então que os bens, os recursos sejam para honrar a Deus, para o compromisso com as coisas do reino. Vamos aprender o que é cristianismo, o que é a graça de Deus. Deus quer multiplicar extraordinariamente. Dizimar é doutrina da graça de Deus. Dizimar tem que ser parte da nossa vida cristã. Seja fiel por completo e saiba que dizimar é um privilégio. Eu coloquei no telão porque para mim é. Dizimar é um privilégio. Quem não faz isso está perdendo uma honra, um prazer, uma alegria que não tem como explicar. Deus abre as portas, as janelas, os portões do céu. Ele diz: amados, eu creio que os armazéns de Deus lá no céu estão entulhados, abarrotados, estão assim, estourando, cheios para derramar. Que Ele derrame sobre esta igreja, que tudo que está lá preparado, sabe, com a abundância do Senhor, seja derramado sobre as nossas famílias. Quanto mais comprometido você for com isso, mais Deus estará comprometido para lhe abençoar. Eu encerro com 1 de Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas?
porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Você recebe? Então não se apegue ao seu dinheiro, apegue-se a Deus, e muito, muito mais virá a você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Deus lhe proporcionará tudo que você sonhou. Deus lhe proporcionará tudo que você idealizou. Deus lhe proporcionará tudo que você escreveu no seu projeto de vitória. Deus lhe proporcionará coisas que você nem pensa, porque Ele é um Deus de surpresas. Mas, amados, se preparem, porque Deus não vai parar nunca de nos abençoar. Nunca. E isto vai acontecer este ano ainda. Prepare-se. Amém? Deus vai lhe fazer grande. Deus vai exaltar você. Deus vai lhe prosperar, lhe progredir. Deus vai lhe levar para novos patamares. Setembro, outubro, novembro e dezembro 2010, você ainda tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, muito que prevalecer, muito para receber dos celeiros celestiais que estão entulhados de bênçãos para você, para sua casa, para todos os fiéis, e isso não vai parar em 2010. Vai ser para 2011, 2012, para nossa descendência, para sempre na nossa casa, porque nós somos os fiéis do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar ligando esta palavra profética na vida de cada um. Vamos orar. Senhor Jesus, nós ligamos agora na vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, criança, cada família aqui representada. Nós ligamos, Senhor, a bênção da abundância, a bênção da prosperidade, Jesus. Só Tu, Senhor, conheces o coração de cada filho. Só Tu prescrutas, Senhor, os sentimentos. E Tu sabes, Senhor, qual é o sentimento que está dentro de cada filho. O que tem realmente no coração, Jesus. Ó Deus, que saia do nosso meio, que saia todo sentimento de mesquinhez, Senhor, todo sentimento, Senhor, de pobreza, de miséria, de coisas raquíticas, rasteiras, medíocres, Senhor, que a mente seja expandida agora, porque Tu és um Deus grande, Tu és o dono do ouro, da prata, Tu és, Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, todas as coisas são Tuas. Jesus, abre a mente do Teu povo, Senhor, para que ninguém aqui, Senhor, deixe de praticar o que ouviu hoje, Pai, para que ninguém aqui fique, Senhor, patinando na vida, não suba, não mude de patamar, não veja sonhos realizados, Senhor, não deixa, Senhor, ninguém na mesmice, Pai, não deixa que ninguém aqui se torne um religioso fariseu, Senhor. Ó Deus, que nós façamos uma coisa sem negligenciar a outra, Senhor. Aqui esta igreja, Pai, já pratica, Senhor, o amor, a fé, a misericórdia, a Tua justiça, a Tua retidão, ó Deus, a Tua santidade. Ah, Deus, que haja 100% de dizimistas fiéis. Não 100% de dizimistas, mas 100% de dizimistas fiéis. Fiéis no pouco, para que sejam colocados por Ti sobre o muito, Pai. E aqueles que já o são, Pai, nesta noite eu ligo aqui na terra, porque eu sei que está ligado no céu. Que as janelas do céu se abram, os portões, as portas, Senhor. Ó Deus, todas as cercas, tudo que está retendo alguma bênção financeira, que agora se abra, Senhor, para derramar aquilo que está escrito, Pai. Bênção sem medida, Pai, sobre o Teu povo. Bênção sem medida nas famílias, nas casas, ó Deus, na vida profissional, na conta bancária, nos investimentos, Pai, nos negócios. Bênção sem medida, Senhor. É promessa Tua, Jesus. E nós estamos aqui reivindicando a bênção de Abraão para as nossas vidas, porque os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé fazem como o pai Abraão fez. Os da fé com amor, por inspiração divina, com gratidão, com generosidade, dão de tudo o dízimo, Senhor. E nós
nós participamos da comunhão íntima contigo, porque tu tens nos dado pão e água, Senhor. Nada tem nos faltado, Jesus. E o Senhor quer, Pai, nos abençoar ricamente na área financeira. Por isso agora, Pai, que haja transbordar, que haja, Senhor, celeiros cheios, casas cheias de tudo que é bom, de tudo que é bom, porque de Ti só temos que receber o que é bom. Oramos com fé, em nome de Jesus, e os fiéis em tudo digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Maurício que venha dar a bênção final. Leve este CD para alguém. Amada, se você é casada com um homem que não é dizimista, você está em dificuldade. Somos uma só carne com os nossos maridos. Moças que vão se casar, só olhem para rapazes que são fiéis dizimistas. Vocês nunca vão ter necessidade na vida. Fiéis dizimistas. Não só dizimistas, fiéis dizimistas. Amém? Ensine seus filhos. Não ria quando você vê uma criança vir aqui trazer o dízimo de uma mesadinha, de um valorzinho que ganhou da vovó, da titia, do papai. Estas crianças estão acumulando depósitos para o resto da vida. Não passarão por nenhuma crise, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos em direção ao altar. Pai, a Tua palavra diz: se me amais, fazei o que eu vos mando. Por isso eu declaro, Pai, que a Tua graça seja com todos aqueles que Te amam sinceramente, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se alguém precisar sair, fique à vontade, dê um abraço em alguém, diga: conhecemos a doutrina da prosperidade, da provisão financeira. Vamos vivê-la, vamos praticá-la, vamos nos beneficiar dela. Amém. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder. Para quebrar os feitiços.
Boa noite a todos. Até domingo. Dê um abraço no seu irmão e diga: somos da fé com o crente Abraão. Somos riquíssimos para a glória de Deus. Tchau. Boa noite, internauta. Somos da fé riquíssimos. Amém, aleluia.